Nancy DeMoss Wolgemuth lembra que você não é responsável pelo comportamento dos outros, mas é responsável pelo seu. Seu marido pode perder a calma às vezes ou fazer coisas insensatas. Seu chefe pode perder a calma ou ser difícil de lidar. Seus filhos podem fazer coisas tolas, eles vão fazer coisas tolas. Mas isso não significa que você tenha que agir com insensatez no meio da crise. Este é o Aviva Nossos Corações com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Quando o marido toma uma decisão ruim, uma que coloca a vida das pessoas em perigo, o que uma esposa deve fazer? Durante toda a semana, temos observado uma mulher do Antigo Testamento, uma mulher que se viu exatamente nessa situação. Hoje vamos ver que decisão ela tomou. Aqui está nossa apresentadora Nancy em uma série chamada Abigail, Como Viver com Pessoas Difíceis em Sua Vida. Estamos falando sobre como lidar com as pessoas insensatas em sua vida. Pode haver alguém que venha à mente quando você ouve esse termo. Se você não ouviu os episódios anteriores desta série, leia 1 Samuel 25 e veja a história que temos seguido nos últimos dias de Nabal como um homem insensato. Seu nome significa insensato. Ele agiu de acordo com seu nome. Nós temos falado sobre sua esposa, Abigail, que era uma mulher sábia e perspicaz. O terceiro personagem é Davi, que será o próximo rei de Israel. Mas ele ainda não é rei. Ele está fugindo do rei Saul pelo deserto. Nabal provocou Davi e Davi está pronto para destruir Nabal e toda a sua família. Abigail, a esposa de Nabal, soube e ajudou a amenizar essa situação tensa entre esses dois homens irritados. Abigail é casada com um homem insensato e ela vê esse conflito em crescimento entre seu marido e Davi. Esses dois homens estão agindo como tolos, mas Abigail responde de forma diferente. Sua vida é um lembrete tão poderoso para mim de que só porque há uma pessoa insensata em sua vida, não significa que você tenha que agir com insensatez. Você pode agir de forma diferente. Seu marido pode perder a calma às vezes ou fazer coisas tolas. Seu chefe pode perder a calma ou ser difícil de lidar. Seus filhos podem fazer coisas tolas. Eles vão fazer coisas tolas. Mas isso não significa que você tenha que agir com insensatez no meio da crise. O comportamento de Abigail, sua resposta, revela seu coração sábio e perspicaz. Deixe-me destacar duas coisas que ela não faz. O servo de Nabal acabou de ir até ela e disse: Abigail, você tem que fazer alguma coisa. Davi está pronto para atacar. Nabal agiu tolamente e a situação está péssima. Uma coisa que ela não faz é se acovardar com medo de Nabal ou de Davi. Ela não se encolhe em posição fetal e diz: eu não sei o que fazer, eu estou com muito medo. Não há evidências de que essa mulher tenha sentido medo. Eu imagino que havia medo em seu coração, mas ela não deixou esse medo impedi-la de fazer a coisa certa e sábia. Ela não se acovardou com medo. Outra coisa que ela não faz é ficar em casa e não fazer nada. Ela não é passiva nessa situação. Ela toma uma atitude. Veja bem, quero deixar muito claro que, se você estiver vivendo em uma situação com um marido abusivo, se houver violência física ou emocional acontecendo em sua casa, Deus não espera que você fique lá e não faça nada. Há recursos disponíveis que podem te ajudar, por isso aconselhamos que você busque ajuda imediatamente. Procure o seu pastor ou um conselheiro cristão e, dependendo da situação, talvez você tenha que buscar ajuda civil. Não espere até que algo grave aconteça. Abuso físico e emocional jamais devem ser aceitos.
Mas vemos nesta história que mesmo que a vida de Abigail não estivesse ameaçada neste momento, ela não ficaria em casa sem fazer nada. Ela não é passiva. O que ela faz? Ela ouve o aviso de seu servo, de seus empregados. Ao contrário de seu marido, que não ouvia nada nem ninguém, ela ouve. Então ela toma uma atitude. Ela age rapidamente, com sabedoria, calma e decisão. Veja o versículo 18. Imediatamente, Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos de uvas passas e 200 bolos de figos prensados, e os carregou em jumentos. Diz que ela fez isso rapidamente. Ela é uma mulher preparada para uma emergência. Ela me parece uma mulher organizada. Ela sabe onde as coisas estão, sabe como obtê-las quando precisa. Versículo 19. E disse a seus servos: vocês vão na frente e eu os seguirei. Ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Aqui está uma mulher que sabia o que fazer e tomou medidas para amenizar essa situação hostil. Deixe-me lembrar que uma mulher que anda com Deus estará preparada para agir com sabedoria em uma crise. Mas não espere que, uma vez na crise, você possa fazer um curso intensivo e se tornar uma mulher sábia da noite para o dia. Se você não tem sido uma mulher sábia e discernente o tempo todo, quando entrar em crise, ficará desprevenida e não saberá o que fazer. Aqui está uma mulher que sabia quando falar e quando não falar. Neste caso, diz que ela, porém, nada disse a Nabal, seu marido. Ela sabia que naquele momento ele não estava em posição ou estado de espírito para ouvi-la. Então ela sabiamente se absteve de dizer qualquer coisa a ele naquele momento. Ela sabia que só o incitaria ainda mais. Ela foi falar com Davi. Ela sabia quando falar e com quem. Ela sabia que ele tinha um coração temente a Deus e acreditava que ele poderia ser persuadido, que ele ouviria este apelo. Versículo 20. Enquanto ela ia montada num jumento encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção e ela os encontrou. Lembre-se, qual é o estado de espírito de Davi neste momento? Ele pegou sua espada e seus 400 homens com ele pegaram suas espadas. Eles estão em uma missão de guerra. E aqui vem essa pequena, linda, discernente, graças a Deus, esposa, a este exército de 400 homens que estão indo enfrentar o seu marido. Veja só, ela se mete bem no meio dessa situação entre esses 2 homens bravos e insensatos. Ela é corajosa, ela vai enfrentar Davi, ela sabe que ele está armado e que ele está com raiva. Versículos 21 e 22. Davi tinha dito: de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse. Ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue a Davi e o faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. Davi está em uma missão de guerra, cuidado! Quero destacar que a resposta de Davi a Nabal, na minha opinião, vamos ver se você concorda, é desproporcional à ofensa. Tudo que Nabal tinha feito, ele tinha sido rude, ele tinha sido grosseiro, ele agiu com maldade, mas tudo que ele fez foi simplesmente recusar-se a alimentar Davi e seus homens. Isso não era uma ofensa capital, não a ponto de Davi desejar matar Nabal, todos os homens de sua família e todos os seus pastores de ovelhas. Davi está fora de controle. Quero também ressaltar que Davi não está agindo de acordo com seu caráter. No capítulo anterior, capítulo 24, Davi estava em uma caverna fugindo de Saul.
Saul entrou na caverna com seus soldados e Davi conseguiu furtivamente, enquanto Saul não estava olhando, se aproximar e cortar um pedaço da manta de Saul. Seus homens disseram: "Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: entregarei nas suas mãos o seu inimigo para que você faça com ele o que quiser." Mas Davi recusou. As Escrituras dizem que sua consciência o feriu por ter cortado até mesmo um pedaço da capa de Saul. Veja o versículo 5. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: "Que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor." Davi tinha exercido um controle extraordinário naquela situação, porque era essencialmente um homem segundo o coração de Deus. Mas aqui, em 1 Samuel, capítulo 25, vemos que ele foi pego de surpresa, com fome, com raiva, solitário, cansado e age de uma forma que não é característica dele. Ele está completamente fora de controle. Provérbios 29:11 diz: "O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se." Provérbios 19:11 diz: "A sabedoria do homem lhe dá paciência." Você percebe que Davi carecia de bom senso nessa situação? Ele foi rápido para retaliar, e o provérbio continua: "Sua glória é ignorar as ofensas." Provavelmente era isso que Davi deveria ter feito nessa situação. Isso não era uma ofensa capital, não merecia uma guerra. Davi transformou a resposta de Nabal em uma batalha. Não precisava ser assim. É a glória de um homem ignorar uma ofensa. 1 Samuel 25:23 nos diz: "Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, rosto em terra." Aqui vemos uma mulher humilde. Ela se aproxima de Davi humildemente. Ela não está agindo como seu marido insensato, Nabal, e ela não está agindo fora de controle como Davi. Ela está quieta, mas é direta e clara. Ela faz o seu apelo a Davi. Ao ler este trecho, e vamos estudá-lo mais a fundo nos próximos dias, vemos que ela não faz um acalorado discurso. Ela está calma, ela está composta, ela está controlada. Eu imagino que o coração dela provavelmente estava quase pulando para fora do peito, mas quando ela fala, ela está controlada, ela está clara, ela está firme. Ela vai até aquele que ela sabe ser uma pessoa compreensiva e apela a Davi para ouvir a razão. Em seu apelo, ela é respeitosa, ela se apresenta com dignidade, ela é honesta e sincera, mas ela é humilde. Versículos 24 e 25. Ela caiu a seus pés e disse: "Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar. Ouve o que ela tem a dizer. Meu senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha." Ele está agindo como um tolo, é o que ela diz, né? "Contudo eu, tua serva, não vi os rapazes que o meu senhor enviou. Eu não estava lá quando isso aconteceu e lamento que tenha acontecido. Por favor, nos perdoe." Ela está tentando amenizar a situação. Observe que Abigail não encobre nem faz desculpas para o marido. Ela é honesta sobre a ofensa, mas faz isso, acredito, de maneira respeitosa. Seu objetivo não é denegrir o seu marido. Seu objetivo não é puxar o tapete do marido. Seu objetivo é inserir a voz da sabedoria e da razão nessa situação tensa. Há alguns pontos a serem considerados. Ela estava mostrando falta de respeito ou reverência pelo marido na maneira como falou sobre ele? Alguém pode perguntar: como você justifica Abigail contradizendo seu marido?
Ele disse: não, você não pode ter comida, mas ela traz comida. Ela estava sendo insubmissa? Lembremos que Abigail era uma mulher que tinha discernimento. Ao estudar este trecho, podemos perceber que ela estava, na verdade, protegendo o marido, poupando sua vida da vingança de Davi. Ela estava buscando o melhor interesse do marido. Ela estava fazendo o que sabia que o marido teria feito se estivesse pensando direito, se não estivesse tão zangado. Se ele estivesse pensando claramente, ela sabia que isso seria o melhor para o marido e o que ele teria escolhido. Submissão não significa que você faz automaticamente tudo o que uma autoridade diz para fazer. Não significa que você o capacite a pecar. O exemplo óbvio disso no Novo Testamento é Ananias e Safira, onde concordaram em mentir sobre o que estavam dando para a igreja. Então Ananias entra. Você deu o valor total? Sim, é o valor total. E ele cai morto. Safira entra atrás do marido sem saber o que acabou de acontecer. E os apóstolos perguntam a ela: foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E ela escolhe mentir também. Ela não precisava mentir. Ela não precisava capacitar ou permitir que o marido pecasse para ser uma esposa submissa. Veja essa história em Atos, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Mas voltemos ao versículo 26, em 1 Samuel 25, onde Abigail está falando com Davi. Ela fala humildemente, mas de forma direta e clara. Ela sabe que Davi é um homem que tem um coração temente a Deus e que ouvirá a razão, mesmo que Davi e seus 400 homens estejam decididos a exterminar o seu marido. Ela está agindo no melhor interesse de Nabal. Ela quer preservar sua vida e amenizar essa situação tensa. Então ela diz a Davi, no versículo 26, agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que o impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos. Algumas versões dizem de vingar de si mesmo. Que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. Abigail fala a Davi com respeito. Ela o chama de meu Senhor. Ela se chama de sua serva. E ela traz o Senhor, com S maiúsculo, para a situação. Ela traz Deus para a situação. Ela sabe que Davi, ao contrário de seu marido, tem um coração temente a Deus. E ela apela para que Davi veja essa situação do ponto de vista de Deus. No versículo 27, ela diz: e que este presente que esta tua serva trouxe ao meu senhor seja dado aos homens que te seguem. Nabal, seu marido, tinha recusado comida e provisões para os homens de Davi. Ela vem carregada de comida e provisões. Eles têm muito para compartilhar. Ela não está prejudicando seu marido de forma alguma ao fazer isso. Ela está fazendo o que sabe que ele faria se estivesse pensando direito. Ela traz essa oferta de paz para aplacar a raiva de Davi. Versículo 28. Esquece, eu te suplico, a ofensa de tua serva, pois o Senhor, Yahvé, Deus, certamente fará um reino duradouro para ti, Davi, que travas os combates do Senhor, Yahvé, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Ela desafia Davi a ter uma visão macro do plano de Deus. Davi, Deus tem algo em mente para você. Deus fez promessas para você. Deus vai cumprir essas promessas. Deus vai fazer o bem para você. Você pode sobreviver ao mal que Nabal lhe fez. Você não precisa se vingar. Você não precisa resolver isso dessa forma com suas próprias mãos. Ela o desafia a não responder o mal com o mal. Ela o afirma, encorajando-o a lutar a batalha do Senhor. Davi, há muitas grandes batalhas que Deus lhe deu para lutar. Mantenha-se nessas batalhas. Então, no versículo 29,
Ela lembra Davi da proteção e do cuidado de Deus para aqueles que pertencem ao Senhor. Ela lembra Davi do destino e do julgamento que aguardam aqueles que se opõem a Deus e a seus servos. Você vê ambos esses temas, não apenas no versículo 29, mas por toda a palavra de Deus. É algo que lhe dará perspectiva quando você estiver em um dilema ou no meio de um conflito. Tenha em mente que, a longo prazo, Deus recompensa aqueles que são fiéis a Ele. E Deus julga e eventualmente destrói aqueles que o resistem. Nem sempre a curto prazo vemos este resultado, mas sempre a longo prazo. Olhe para o versículo 29. Este é um verso rico. Ela diz a Davi: mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida de meu Senhor estará firmemente segura, como as dos que estão protegidos pelo Senhor teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira. Vamos destrinchar esse versículo, porque tem muita informação aqui. Ela encoraja Davi e diz a ele: Davi, mesmo que homens te persigam e tentem te matar, o que era verdade por grande parte da vida de Davi. Se não era Saul, era Nabal. Se não era Nabal, era Absalão. Sempre tinha alguém atrás dele. Mas ela diz a ele: não importa quem está tentando te matar. Não importa quem está atrás de você. Sua vida está segura e você está sob o cuidado de Deus. Ela diz a ele: a vida de meu Senhor, você, Davi, estará firmemente segura como a dos que são protegidos pelo Senhor teu Deus. Essa frase, firmemente segura, é uma imagem que se refere à prática de pegar seus objetos de valor ou suas posses mais preciosas e envolvê-los em um feixe para mantê-los seguros. Sua vida, ela diz, está amarrada no feixe da vida com o Senhor teu Deus. Veja se você é filha de Deus. Esse versículo descreve sua posição em Cristo. Sua vida está envolta no cuidado do Senhor teu Deus. Ele te colocou em um lugar especial. Ele te embrulhou. Você está em Cristo. Você está segura se estiver em Cristo. Sua vida está sob a proteção da providência divina. Vemos esse mesmo conceito se repetindo em outros trechos, como no Salmo 91, de 1 a 4, uma passagem muito familiar. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. Eu acho que Abigail era uma mulher que sabia o que era viver nesse casamento difícil e ter sua vida atada à vida do Senhor, seu Deus. Ela não podia escapar de suas circunstâncias árduas e difíceis, mas sabia que o seu ser interior estava seguro. Então ela pôde dizer a Davi: não importa quantos Nabais entrem na sua vida está atada à vida do Senhor, teu Deus. O Salmo 121 fala sobre o Senhor sendo nosso guardião. De acordo com um comentário que li, o título hebraico do Salmo 121 se refere a essa circunstância entre Abigail, Nabal e Davi. O que diz esse trecho? O Senhor é o seu protetor, Ele te envolveu. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Aqui está o desafio, mulheres. Deixe o Senhor te preservar em seu feixe. Quer você esteja em uma situação similar à de Davi e alguém lhe insultou falsamente, lhe atacou, lhe fez mal, ou esteja como Abigail, tentando se colocar entre esses dois homens irados. Lembre-se de que sua vida está envolta no refúgio que você tem em Cristo.
Se você é filha de Deus, não há nada que possa tocar sua vida que não seja primeiro filtrado através da permissão e da vontade de Deus para sua vida. Você está envolta. Claro, pode haver passos que você precisa tomar em uma situação onde haja uma ameaça física à sua vida. Isso não significa que você apenas deve ficar aí e deixar um homem te bater. Há passos que você precisa tomar quando a lei está sendo quebrada. A lei de Deus ou a lei civil, para envolver pastores, anciãos, autoridades policiais. Mas você ainda pode ter em seu coração a segurança de saber que você e seu coração estão seguros com Deus. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza. Esse versículo não diz apenas que você estará segura. No final do versículo 29, Abigail diz a Davi: "Mas a vida de teus inimigos será atirada para longe, como por uma atiradeira." Que lembrete isso foi para ele, que os inimigos de Deus serão julgados. Deus lidará com os Nabais deste mundo. Quer você seja casada com um, seja mãe de um, seja vizinha de um, seja funcionária de um, esteja na mesma igreja que um. Lembre-se, Deus lidará com os Nabais deste mundo. Provérbios 11:21 diz: "Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados." Segure no feixe. Então, aqui está o desafio. Sabendo que Deus lidará com os Nabais no mundo, certifique-se de não se tornar um Nabal. Ou você pode ter certeza de que Deus terá que lidar com você. Deus lidará com os Nabais. Você pode ter certeza disso. Você pode estar casada com um Nabal por 37 anos e seu coração está clamando: "Deus, até quando?" Não é isso que ouvimos no livro de Apocalipse, quando aqueles no céu clamam e dizem: "Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue?" Veja Apocalipse 6:10. Nós não sabemos quanto tempo, mas sabemos que do jeito de Deus e no tempo de Deus, Ele lançará fora, Ele descartará, Ele jogará fora, Ele destruirá todos aqueles que são malfeitores. Enquanto isso, você pode saber que sua vida está amarrada no feixe da vida, sob o cuidado do Senhor, teu Deus. Esta é Nancy DeMoss Wogemuth. Talvez você se sinta como se estivesse vivendo com um Nabal. Talvez precise aprender com Abigail como permanecer fiel a uma pessoa difícil, como promover a paz através de suas palavras. Novamente, como mencionamos anteriormente nesta série, e como Nancy mencionou hoje, ser fiel e deixar nas mãos de Deus não significa que você precisa ficar passiva enquanto você ou sua família estão em uma situação perigosa ou ilegal. Você precisa procurar ajuda de conselheiros sábios e piedosos, e muitas vezes de autoridades locais. Uma maneira de desenvolver o tipo de discernimento que vemos em Abigail é estudar o que a Bíblia tem a dizer sobre isso. Queremos ajudá-la. Por isso, recomendamos o livro Abigail: Como Viver com Pessoas Difíceis em Sua Vida, de Nancy DeMoss Wogemuth. Você pode se juntar a um grupo de mulheres e estudar as características de uma mulher temente ao enfrentar situações e pessoas difíceis em suas vidas. Para adquirir uma cópia desse livro, visite nosso site www.avivanossoscaracóis.com. O ensinamento de hoje faz parte de uma série chamada Abigail: Como Viver com Pessoas Difíceis em Sua Vida. Amanhã, Nancy mostrará como manter uma atitude humilde quando você precisa dizer coisas difíceis. Quando você tem um coração cheio de amor, pode dizer muito e ser muito mais eficaz do que se estivesse agindo como uma mulher contenciosa, dominadora e controladora. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações.
O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts, com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.